Alô, pessoal. Vocês devem estar informados de que a polícia, chefiada por um delegado que foi assessor condecorado do governador petista de Minas Gerais, foi proibida de divulgar os dados da investigação declaradamente para não ajudar o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, o assassino foi autorizado a dar 2 entrevistas para ferrar com a candidatura a Bolsonaro. É o último golpe, a última cartada desses que já viram que estão encurralados pela população que os odeia e que vão tentar uma cartada final culpando o próprio partido do Bolsonaro por este crime cometido por um membro do PSOL. Muito bem. Então o pessoal pode se perguntar como foi possível nós chegarmos a isto, em que um crime eleitoral é cometido na sua cara, a ser pelo delegado, pela polícia, pelo governo, pelos órgãos de comunicação, assim, na véspera de uma eleição. Como pudemos chegar a isso? Então, para isso, nós temos que voltar um pouco no tempo e contar a história direito. Quando houve a tal da redemocratização, todos os políticos que emergiram das catacumbas ou voltaram do exílio eram esquerdistas, todos eles. Uma coisa que eu recomendo para vocês entenderem tudo o que aconteceu e está acontecendo na América Latina e no Brasil é isso aqui. Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, o espectro. Isso aqui mostra, baseado só em documentos oficiais do começo até o fim, o envolvimento do governo da Venezuela no tempo do Hugo Chávez e agora, narcotráfico, terrorismo no mundo inteiro. Por que a Venezuela foi para o buraco? Por que acabou a economia venezuelana? Porque o Hugo Chávez, que se elegeu prometendo restaurar a economia, destruiu tudo, financiando o terrorismo e narcotráfico no mundo inteiro, com a ajuda do seu Lula e do PT. Então, esta gente está envolvida numa rede criminosa de tamanho descomunal. Tanto que condenaram o Lula por causa de um sítio ou de um apartamento é ridículo. Né? Isso aí é a mesma coisa que você condenar o Stalin porque o Stalin peidou. Né? A proporção é esta. Quer dizer, estão pegando os crimes pequenos porque os grandes são grandes demais e todo mundo tem medo de mexer nisso. Então, não deixem de ler esse livro. Agora, este camarada aqui, ele era repórter da Veja. E ele conta, eu vou dar aqui só ler 2 linhas, só para você ter ideia de como é que são as coisas. Em abril daquele ano, 2001, a revista Veja publicou uma capa sobre a presença de extremistas islâmicos no Brasil. Alguns deles eram procurados em seus países de origem por terem realizado atentados. Outros eram identificados como membros ativos dessas organizações. Assinada por mim e pelo fotógrafo Manuel Marques, a reportagem se baseou exclusivamente em documentos oficiais. Coube-nos localizá-los e mostrá-los no seu novo habitat. O trabalho provocou 2 efeitos. Levou-me a ser mal falado entre os colegas de redação nas mesas de bar. Esse é um dos efeitos. O outro me interessa. Veja, a classe jornalística é 100% cúmplice desta coisa. São todos criminosos, gente. Não estou brincando. Então, se você ainda tem um pingo de confiança em Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja, você está sendo simplesmente enganado, porque faz parte do esquema para manter no poder PT e PSDB contra a vontade expressa da maioria da população. E para dar a essas organizações os meios de cometer todos os crimes que desejem, sem jamais ser punidos. E esses crimes não é assim, uma compra ilegal de um apartamento ou de um sítio. Não, esses crimes são terrorismo e narcotráfico. Essa gente está matando milhões de pessoas no Brasil. São genocidas, todos eles. E é esse esquema que está defendendo esses partidos, com a cumplicidade, inclusive, de pessoas que se dizem conservadoras, tipo Alckmin e outros, Alckmin, Amoedo, Partido Novo, essa porcariada toda. Tudo isso está dentro de um maior esquema criminoso que já existiu no continente. Quando fala esquema criminoso, não é assim, propina, não é dinheirinho que escorregou daqui para lá. Não, gente, é genocídio, é morticínio, é genocídio, é terrorismo. Então, é claro que eles têm que se defender, porque eles sabem que quando o Bolsonaro for eleito, eles serão investigados e punidos.
Eles não podem permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Então estão se apegando a tudo, inclusive a este crime eleitoral explícito, descarado e obsceno que será colocar este seu Adélio, esse criminoso, na televisão, na véspera da eleição, para prejudicar um candidato. Gente, acordem, vocês não é uma disputa política, não é uma disputa eleitoral, tá certo? É uma disputa contra o banditismo organizado, contra criminosos, psicopatas, gente sem escrúpulo de espécie alguma, incluindo os colaboradores mais suaves, tipo Alckmin. Todos eles estão metidos nisso, todos sem exceção, tá? Então, acordem, ou eleger o Bolsonaro ou dizer adeus ao Brasil.